Nós estamos nessa liturgia, 33º domingo do tempo comum do ano de Marcos, diante de uma belíssima mensagem nesta palavra que acabamos de ouvir. E ela se torna bela se buscarmos compreendê-la na profundidade do que esta palavra nos propõe. Façamos isso. Poderemos refletir assim: olha, não existe uma noite que, mesmo muito longa ou muito escura, não se transforme num lindo amanhecer. Vamos repetir com o padre, por favor? Não existe noite, todos. Não tão longa e nem tão escura, que se transformará num lindo amanhecer. A mensagem de hoje fala de esperança, de uma profunda esperança. Nós estamos para concluir um ano litúrgico desse Evangelho de Marcos. Ele termina a semana que vem, o 34º domingo do tempo comum, o domingo de Cristo Rei. E como não poderia deixar de ser, a liturgia quer nos deixar uma mensagem, uma palavra, anunciada para nós por Jesus, que possa ser, na verdade, um grande alento diante de todas as possíveis tentações que possamos ter, de deixar de acreditar, de desanimar, de querer entregar os pontos. O Evangelho, meus caros irmãos e irmãs de hoje, para a gente começar a entender um pouco melhor, tanto o Evangelho quanto o livro de Daniel, eles têm como característica, o trecho de hoje do Evangelho, o que nós chamamos um estilo literário chamado literatura apocalíptica. E essa literatura apocalíptica, esse jeito apocalíptico de escrever, muito comum na época, ele marca períodos em que as pessoas estiveram profundamente angustiadas diante de situações concretas. Deixa eu dar um exemplo. O livro de Daniel, ele foi escrito no tempo em que Antíoco IV, um rei de origem seleucida, governava sobre Israel, quando depois aí que o esfacelamento do império de Alexandre Magno. E esse rei, que não era judeu nem nada, não era semita, ele queria, de origem grega, ele queria impor e quis impor a chamada cultura grega sobre Israel. É lógico que isso deu muita confusão, mas ele foi, digamos assim, irredutível. E começou a perseguir quem era da religião judaica, quem não abandonasse a fé. E diante daquela situação, muitas pessoas, inclusive, morreram. E diante daquele regime de dificuldade, eles começaram a pensar: nossa, mas isso aqui é o fim do mundo. Isso que está acontecendo é o fim do mundo. Bom, o Evangelho de Marcos. Quando o Evangelho de Marcos é escrito, muito tempo depois de Jesus, o que estava acontecendo? Israel estava sofrendo o cerco do Império Romano, que havia se cansado de Israel, por volta aí do final da década de 60 do primeiro século, uns 30 e poucos anos depois de Jesus, quase 30 anos. E diante daquela situação, o templo e a cidade de Jerusalém acabaram destruídos. As pessoas, diante daquela situação, eles começaram a pensar: nossa, é o fim do mundo. E nessa literatura apocalíptica, que é muito interessante, das características que aparece no texto bíblico, não é só nesse que a gente leu no Evangelho. Costuma falar das forças do céu que estão abaladas. Olha, o sol vai escurecer, a lua vai desaparecer, as estrelas vão cair. Como que para dizer, olha, tudo que a gente conhece está indo por água abaixo, está desmontando.
É uma maneira muito comum, como eu disse, da época de Jesus, de se comunicar, de falar daquela situação difícil, complicada. Bom, essa é o pano de fundo para a gente entender a mensagem. O evangelista, ele vai pegar, ele está escrevendo nesse contexto, ele vai pegar nos ensinamentos de Jesus as respostas para estas angústias. É por isso que eu disse, antes de mais nada, é uma palavra de esperança. Aí ele vai pegar lá uma fala de Jesus dizendo assim: olha a figueira. A figueira é uma árvore, pelo que se conhece, forte, né, de raízes profundas, que na época do inverno ela seca inteira. Ela seca assim, as folhas caem, parece que morreu. Parece que não tem mais nenhum sinal de vida. Porém, quando começa a mudar o tempo, né, deixa o inverno, vai diminuindo, o tempo começa a esquentar, aí começam a aparecer os sinais de vida na figueira. E aí aparecem os galhos com vidas, as flores, as folhas e depois, finalmente, os frutos. Aí Jesus fala assim: olha o exemplo da figueira. Por mais rigoroso que possa ser o inverno, ele vai acabar. E ele vai brotar, a figueira, como um sinal de vida. Por maior que possam ser as nossas dificuldades, por situações mais difíceis que possamos passar, que possamos enfrentar, a fé de cristãos nos diz justamente isso, segundo esta palavra de Jesus: vai melhorar, uma hora vai passar, e aquilo que era ruim vai deixar de ser ruim. O que eu preciso? Eu preciso continuar acreditando. Eu preciso perseverar. Voltando lá no exemplo da primeira leitura, quando ele está falando lá da forte perseguição, ele fala assim: olha, vai surgir o arcanjo Miguel, que era justamente, que tem aquela imagem na Bíblia, do anjo de Deus, o soldado de Deus. Ele vai trazer, na verdade, o resgate diante dessa situação de perseguição. Aí, diante de possíveis questionamentos, eles vão falar assim: mas escuta, e as pessoas que já morreram perseguidas? E as pessoas que acabaram sucumbindo diante dessa perseguição desse Antíoco? Aí que ele dá essa palavra bonita: olha, os que já tiveram dormidos, ou que estão dormindo no pó da terra, despertarão para a vida eterna. É uma das primeiras citações que nós temos aqui no Antigo Testamento, que fala justamente da ressurreição. Nada é em vão. Às vezes, diante de injustiças, a continuar acreditando que o que vai perseverar é aquele, como diz aqui a leitura, aqueles que se souberam manter sóbrios para justamente essa vida eterna. Aqueles que tiveram sido sábios brilharão como firmamento. E aqueles que, perseverando, ensinaram os outros a perseverar e a andar no caminho da virtude, esses brilharão como as estrelas por toda a eternidade. Então, diante daquela situação que parecia ser um desastre total, aí voltando no Evangelho, Jesus diz para nós: devemos ficar firmes. É interessante que tinha um certo ensinamento no Antigo Testamento. Se a gente for pegar no texto bíblico, a gente até assusta, né? Porque às vezes, diante de situação de perseguição, se fala em vingança, se fala que Deus, na verdade, vai vir fazer a desforra, e muitos acreditavam que o caminho era esse. Aí Jesus, na sua profundidade,
da proposta que ele tem para nós, ele ensina que o caminho é outro. O caminho é o perdão. Olha, quanto àquele dia, a gente não sabe. Porém, esta geração não passará até que tudo isso se conheça, até que isso se acabe. Não passará até que isso tudo aconteça. Aprendei, pois, então, do exemplo da figueira. Ficai sabendo que o filho também está às portas, pronto para que nós possamos ter a vida em seu nome. Aí, voltando nesse ponto fundamental do Evangelho, que diz assim: esta geração não passará até que isso tudo aconteça. Bom, que geração que é essa que está sendo citada? Porque essa geração, se Jesus estivesse falando só para a geração dele, essas pessoas já passaram faz quase 2000 anos. Qual que é, então, a profundidade dessa mensagem? Que geração é essa? É a nós, é agora, é você, sou eu. Ao dizer assim para nós, que nossa geração não passará, Jesus está mostrando justamente para nós aonde que esse reino de Deus acontece. Esse reino de Deus acontece na nossa vida quando nós acreditamos. Quando nós buscamos colocar em prática na nossa vida. Diante de todas as tentações para desanimarmos, diante de todas as tentações para desistirmos, ser mais forte, resistir. Aí, completando a mensagem das leituras, nesse raciocínio, a segunda leitura fala também para nós, na sequência aí da carta aos Hebreus, falando justamente do sacrifício de Cristo. Faz uma comparação aí com os sacerdotes de Israel do Antigo Testamento, dizendo assim: olha, eles entravam no templo, ofereciam sacrifícios pelo perdão. Aí semana passada dizia até com o sangue alheio. Aí ele diz assim: Cristo, eles fazem isso muitas vezes. Cristo, na verdade, fez uma única vez, definitiva, entregando a sua própria vida, para que nós possamos receber o perdão. Por esta morte de Cristo e sua ressurreição, nos vem a redenção. Precisamos aprender com Cristo Jesus. Acreditar no perdão que dele recebemos. Aprender a perdoar, para que de fato se cesse todos os motivos de desacordo, desarmonia, e possamos ser de fato em Cristo Jesus aqueles que vivem a paz. Uma situação de desavença, ela só consegue terminar, ou ela só termina quando existir o perdão. Quando existir a misericórdia. E é justamente isso que a leitura está nos ensinando. Jesus morreu pela nossa salvação. Possamos crer profundamente que temos a vida em seu nome. Buscar e alcançar a salvação e a redenção dos nossos pecados, aprendendo também a perdoar aos nossos irmãos. Acreditando que é vivendo o perdão é que começa a acontecer o reino de Deus na nossa vida, perdão como sinônimo de amor. Nossa geração não passará até o momento em que Cristo Jesus seja o Senhor de nossas vidas. Nós continuamos a missa no nosso